Você já sentiu que ao tentar se levantar da sua poltrona favorita ou ao subir um simples degrau na calçada, suas pernas parecem não ter mais aquela explosão, aquela firmeza que você sempre teve? Já notou que seus braços estão ficando mais finos e que tarefas simples, como carregar uma sacola ou abrir um pote, se tornaram desafios diários? Se você passou dos 60 anos, eu preciso te dar um alerta muito sério. O seu corpo pode estar sofrendo de um derretimento silencioso das suas fibras musculares. Na medicina, damos a isso o nome de sarcopenia. E a sarcopenia, meu querido e minha querida, é a maior ladra de liberdade que existe. Ela começa devagar, com um cansaço nas pernas, mas termina roubando a sua autonomia e o seu direito de ir e vir. Mas hoje eu não vim aqui apenas para te dar um diagnóstico, eu vim aqui para te entregar uma ferramenta de reconstrução. Eu vou te ensinar a preparar um mingau de ouro, uma receita caseira barata e deliciosa que age como um verdadeiro cimento para suas fibras musculares. Não é apenas um lanche, é um protocolo de ativação metabólica que você vai mastigar logo cedo para dizer ao seu corpo: Ei, pare de queimar meus músculos e comece a reconstruí-los. Fique comigo até o final, porque eu vou te revelar o segredo de um ingrediente que você vai colocar nessa mistura para potencializar cada grama de músculo que você ainda tem. Eu quero te conhecer melhor. Escreve aqui nos comentários o seu nome e de qual cidade você está me acompanhando hoje. É muito comum as pessoas acreditarem que perder a força e a firmeza nos braços e pernas é uma consequência natural e inevitável de envelhecer. Mas eu estou aqui para te dizer que isso não é verdade. Imagine que o seu corpo é como uma casa. Com o passar das décadas, se você não fizer a manutenção correta, as paredes começam a rachar, a pintura descasca e a estrutura fica abalada. A sarcopenia é como se os tijolos dessa casa estivessem se transformando em areia e sendo levados pelo vento. Muitos dos meus pacientes chegam ao consultório dizendo que se sentem mais frágeis, que a pele parece estar sobrando onde antes havia músculo firme. Essa sensação de insegurança ao caminhar, aquele tremor leve que surge quando você precisa segurar uma xícara ou a dificuldade súbita de atravessar a rua antes do sinal fechar, não são apenas sinais da idade, são gritos de socorro do seu sistema muscular. Se você sente que está encolhendo ou que suas roupas estão ficando largas nas pernas, mas a barriga continua a mesma, o seu metabolismo pode estar em um estado de emergência. Eu me lembro muito bem do seu Joaquim, um paciente de 72 anos que chegou até mim muito desanimado. Ele era um homem que sempre gostou de ir à padaria, de cuidar das plantas e de levar os netos para passear na praça. Mas, de repente, ele começou a recusar os convites da família. O seu Joaquim sentia que as pernas estavam pesadas demais, como se estivesse carregando caneleiras de chumbo o dia inteiro. Ele me confessou com lágrimas nos olhos que tinha medo de cair e se tornar um fardo para os filhos. Ele via seus braços afinarem e a sua força sumir a cada semana. O seu Joaquim achava que o problema era o coração ou talvez alguma doença grave escondida, mas o exame físico revelou algo muito mais simples e ao mesmo tempo perigoso. Ele estava perdendo a sua reserva de proteína. O corpo dele estava literalmente se alimentando dos próprios músculos para conseguir energia para as tarefas básicas do dia a dia. Isso acontece porque depois dos 60 anos, o nosso corpo entra em um estado que nós médicos chamamos de resistência anabólica.
É como se a porta das suas células musculares estivesse com a fechadura enferrujada. Você até come, mas a proteína não consegue entrar para construir músculo. Ela acaba sendo descartada ou transformada em gordura. Essa fome oculta dos músculos é o que faz com que você acorde cansado, mesmo tendo dormido a noite toda. Quando você passa muitas horas em jejum durante o sono, o seu corpo precisa de combustível para manter o cérebro e o coração funcionando. Se você não entrega os nutrientes certos, logo na primeira refeição do dia, o seu organismo, que é muito inteligente, busca essa energia no lugar mais fácil, na proteína dos seus músculos, da coxa e do bumbum. É por isso que muita gente acorda, toma apenas um café preto com um pedaço de pão francês e acha que está bem nutrido. Na verdade, esse café da manhã pobre em nutrientes específicos está sinalizando para o seu corpo que ele deve continuar destruindo fibras musculares para fabricar açúcar para o sangue. É um ciclo de autodestruição que deixa você cada vez mais fraco, com as pernas mais finas e com aquele andar arrastado que tira toda a sua elegância e segurança. Para quebrar esse ciclo, você precisa de um interruptor biológico. Imagine que existe um botão dentro do seu músculo que diz ligar construção. Na ciência, um dos principais componentes desse interruptor é um aminoácido chamado leucina. Mas não adianta apenas tomar um suplemento caro que você viu na farmácia. O seu corpo precisa de um conjunto de fatores agindo ao mesmo tempo: energia gradual, controle da inflamação e a ativação da insulina no nível certo. É exatamente aí que entra o nosso mingau de ouro. Ele não recebeu esse nome por acaso, que combina ingredientes que você provavelmente já tem na sua cozinha ou que encontra em qualquer mercado de bairro no Brasil, mas que, quando preparados da forma que eu vou te ensinar, se transformam em uma terapia nutricional potente. O segredo está em como esses alimentos conversam com o seu metabolismo logo cedo. Pense na aveia, por exemplo, ela é muito mais que um simples cereal. Para quem passou dos 60, a aveia em flocos grossos fornece uma liberação lenta de energia, o que evita os picos de açúcar no sangue que inflamam as articulações. Mas a aveia sozinha não faz milagre. Ela precisa de um veículo para que os seus minerais, como o magnésio, ajudem na contração muscular. Quando associamos a aveia com uma fonte de proteína de alta qualidade, como as claras de ovo ou até mesmo um bom colágeno, criamos um efeito de cimento biológico. Estamos falando de reconstruir as fibras que foram rompidas ou desgastadas pelo tempo. E quando adicionamos a banana madura, não estamos buscando apenas o sabor doce, mas o potássio necessário para evitar as cãibras e a fadiga muscular que tanto incomodam durante a noite ou ao caminhar. Além disso, precisamos falar sobre a inflamação. Muitas vezes você não consegue ganhar músculo porque o seu corpo está pegando fogo por dentro. É uma inflamação silenciosa causada pelo estresse, pela má alimentação de anos ou pelo sedentarismo forçado pelas dores. Por isso, o mingau de ouro leva ingredientes que funcionam como bombeiros, apagando esse incêndio metabólico para que o músculo tenha um ambiente de paz para crescer. A canela e as sementes que vamos utilizar não estão lá apenas para enfeitar. Elas são agentes farmacológicos naturais que melhoram a sensibilidade à insulina. Isso significa que a fechadura enferrujada que eu mencionei antes começa a ser lubrificada, permitindo que a proteína do seu café da manhã realmente chegue onde precisa, dentro da fibra muscular da sua perna, do seu braço e das suas costas, garantindo que você consiga carregar suas compras e abraçar seus netos com firmeza e sem dor. O que muita gente não percebe é que a sarcopenia também afeta o equilíbrio.
Quando os músculos da panturrilha e da coxa ficam fracos, o seu cérebro perde a referência de onde o seu corpo está no espaço. É por isso que você se sente inseguro em superfícies irregulares ou tem medo de escadas. Recuperar a massa muscular com o protocolo que vou te mostrar é literalmente recuperar o seu equilíbrio e a sua confiança. O seu Joaquim, depois de apenas algumas semanas aplicando essa mudança no seu café da manhã e seguindo as orientações de movimento simples que eu passei, começou a notar que suas pernas não tremiam mais ao descer do ônibus. Ele voltou a ter o que ele chamava de firmeza de rocha, e é essa mesma firmeza que eu quero que você recupere. Mas para que o mingau de ouro funcione, existe um modo de preparo específico e um ingrediente especial quase esquecido que faz toda a diferença na absorção de tudo isso. Sem esse detalhe, você vai estar apenas comendo um mingau comum e não um protocolo de ativação muscular. Existe uma temperatura certa e um momento exato para adicionar cada item, garantindo que as enzimas digestivas do seu estômago consigam quebrar essas proteínas de forma eficiente, já que com a idade a nossa produção de ácido gástrico também diminui. O segredo para destravar esse poder está no equilíbrio entre os componentes e no horário estratégico do consumo, pois o seu corpo está em uma janela de oportunidade única logo após o despertar. Imagine o seu Joaquim, um senhor de 72 anos, que sempre foi muito ativo, mas que de uns anos para cá começou a notar que suas calças estavam ficando largas nas pernas, enquanto a barriga continuava a mesma. Ele me contou que sentia um cansaço absurdo só de atravessar a rua para ir à padaria e o pior de tudo, começou a arrastar os pés. Aquele som do sapato raspando no asfalto era o sinal claro de que a musculatura da canela já não tinha força para levantar o pé corretamente. O seu Joaquim sentia que estava encolhendo e isso trazia uma tristeza profunda, porque ele começou a evitar os passeios com os netos no parque do bairro, com medo de tropeçar e passar vergonha, ou pior, sofrer uma queda feia. Ele achava, como muita gente, que isso era apenas o peso da idade chegando e que não havia nada a fazer além de aceitar o uso de uma bengala. Essa fraqueza que ele sentia, essa tremedeira chata ao descer uma escada ou esforço hercúleo para abrir um simples pote de conserva, são os sinais clássicos de que o corpo está perdendo a guerra para a sarcopenia. Não é só uma questão de estética ou de não ter o braço definido, é a perda da sua autonomia. Quando você percebe que precisa de apoio para levantar do sofá ou que suas mãos não têm mais o aperto de antes, o seu corpo está gritando por socorro. Muitas vezes a pessoa se olha no espelho e vê que os braços estão fininhos, a pele parece mais solta e aquela firmeza que dava segurança para carregar uma sacola de compras do supermercado simplesmente sumiu. O seu Joaquim chegou ao consultório dizendo que se sentia um fardo para a família porque dependia da filha para quase tudo que exigia um mínimo de força física. Ele tinha aquela falsa crença de que era o fim da linha, mas o que ele não sabia era que seus músculos não estavam mortos. Eles estavam apenas famintos e bloqueados. A virada de chave na vida dele aconteceu quando ele entendeu que o problema não era o seu RG, mas sim o que ele colocava no prato logo cedo. Ele costumava tomar apenas um café preto com um pãozinho francês na manteiga, o que é um erro muito comum em nossas mesas brasileiras. Esse tipo de café da manhã é pura energia rápida que vira açúcar no sangue em minutos, mas não entrega nenhum tijolo